Primeiro, parabéns pelo filme, parabéns pelo... Eu assisti achando que era um filme e depois eu tô classificando ele como thriller, uma coisa mais psicológica. Então eu queria saber o seguinte, como é que esse filme chega na tua mão? Foi pelo Rodrigo Teixeira? Foi. Pela RT Filmes? Foi. Como é que chegou essa informação? Foi o livro diretamente ou já foi algo já pensado para ser adaptado? Não, foi o livro. Foi o livro em si? Eu tentei durante muito tempo chamar o Rodrigo para fazer esse livro, eu provoquei ele algumas vezes e o livro já tinha planos para o livro. E eu seguia tentando ali, né? E aí um dia ele me ligou e falou, cara, se você quiser, os direitos estão livres, mas me manda uma proposta de adaptação, me diz como você enxerga esse livro para ver se eu gosto. E aí eu saí correndo e em 2 semanas escrevi e mandei para ele. E aí você já foi pensando do jeito que o filme é hoje, as locações, do jeito que ele foi pensado, ou ele inicial ainda não? Não, no começo ele era muito colado no livro, aí aos poucos a gente foi transformando, e aí teve um dia que teve uma ruptura, que a gente repensou o contexto da história e transformou que no livro era a história de uma escritora famosa que ia lançar um livro na Argentina, e aí acabava conhecendo um fã, e transformou numa residência de artistas, numa residência de escritores, no meio da Cordilheira dos Andes, que era onde o livro acabava. E aí, cara, como é que é montar esse filme? Porque, sem spoiler, pra você assistir o filme, o personagem da Del, por exemplo, é um personagem que vai escalonando. Vai ali numa tomada que você não estaria nem vendo. E aí, como é que tu monta? Porque nós que assistimos estamos vendo linear, mas o filme não é montado linearmente, não é gravado linearmente. Então, como é que é o desafio de ficar ali mexendo com o ator em várias camadas diferentes, aí monta isso? Como é que são os desafios de montar um filme desse? Não, isso é natural, é orgânico, né? A gente vai ensaiando uma cena, ensaia outra. Tem um momento que a gente está consciente do arco, né? Do filme, da estrutura do roteiro, da trajetória do personagem. Mas conforme a gente vai ensaiando as cenas separadamente, você consegue desmontar isso é natural, né? Quando a gente começa a cena quando a gente começa fazendo uma diária do fim, o ator se localiza, assim, a gente entende qual é aquele momento da história. E como é que é também Dario estar nesse filme? Como é que vocês conseguiram ele? Ele teve em vários cinemas, mas ele não... coisa latina, eu tava dando uma olhada nos filmes que ele fez, não é tanta coisa. Então como é que vocês conseguiram ele pra fazer esse filme? Foi um convite? Alguém conhecia? Você queria trabalhar com ele? Ninguém conhecia, a gente mandou o roteiro, ele leu e gostou. Foi simples assim. E como foi criar a química entre ele e Débora? Inclusive, quando os dois estiverem juntos, gente, peça assim. Não, também foi orgânico, assim, um já admirava o trabalho do outro, né? A Débora ela é muito famosa na Argentina por causa da Avenida Brasil e do Clone. E o Dario é conhecido no Brasil pelo Fale Com Ela, e eles já meio que se conheciam o trabalho do outro. E as locações, cara, como é que é filmar, né, naqueles lugares, né, incríveis, e também a casa, vamos dizer assim. Eu assisti o filme porque chamam de casa o tempo todo. Então como é que é pensar tanto naquela coisa de cordilheira, grande, aquele plano abertão, e depois casinha, os dois juntinhos, aquele planinho que é só os dois ali. Como é que esses vários planos? Também foi pensando em roteiro, de usar o cenário e depois ir diminuindo? A gente achar a casa foi um processo que a gente ficou rodando lá pela Argentina 2 anos antes da filmagem, acabou encontrando. E a partir daquela casa, a gente pensou em todas as outras locações. Mas a gente partiu muito da casa, desse casarão. E o casarão, a gente é apaixonado por ele, né? Aquela casa, aquele lugar. Foi um achado. Aí você já, quando tá no casarão, aí você já foi pensando os planos, né? Ter a cena da mesinha, um do ladinho do outro, aí isso tudo já era do casarão. Não, a gente reconstruiu o casarão, que estava todo destruído, e a gente reconstruiu o casarão e foi esse processo de decupagem, de construir os planos, a gente foi ambientando o casarão, ensaiando com os atores no casarão, descobrindo alguns planos lá,
tinha alguns planos que a gente já sabia, que o roteiro sugeria que essas determinadas coisas aconteceriam naquele plano, daquela forma, mas também a gente deixou uma parte solta para essa descoberta da câmera no local, na hora. Já te agradecendo, indo para minha última pergunta, algo que pelo menos o material de marketing, o trailer não mostrou, que parecia que é só os dois, mas assim, são vários escritores, são vários, um elenco secundário também gigantesco. Como é que também foi pensar que assim, tem o arco da Débora, que é muito importante, o arco principal, mas tem esses pequenos arquinhos acontecendo, coisas diferentes, como é que foi, né, pensar nessas várias pequenas tramas, além da trama da Débora? Foi quando a gente estava escrevendo o roteiro, a gente sentia a necessidade de levar personagens diferentes por trajetórias diferentes. A gente foi entendendo como isso se dava, qual que era cada trajetória de cada personagem. E foi normal. É uma coisa muito natural assim no processo. Quando você cria um personagem no meio do filme, você de uma certa forma deve isso a ele, né? Já te agradecendo, gente. Lembrando que a crítica de Violeta tá aqui embaixo. Eu vou chamar isso de Violeta a minha vida toda, tá? Aí, desculpa, mas pra mim, né? O filme de Violeta tá aqui embaixo, tá? Se você gosta de thriller ou aquele filme que vai te surpreender ao longo do tempo, vai assistindo. Obrigado, Valeu, cara. obrigado. Parabéns pelo filme. Valeu, até mais, gente.